Então, belezinha. Estamos começando, então, o quinto Minazon do ano, onde a gente sempre traz uma convidada especialista, parceira de alguma empresa que trabalha conosco, para compartilhar algum conteúdo de forma gratuita e online para a nossa comunidade. Então, hoje a nossa convidada é a Tassi, das Duas Mãos, parceria responsável, inclusive, por criar o novo site do Minas, que está no ar desde essa semana, e a gente está muito feliz e grata por essa parceria. E a Tassi vai compartilhar aí um pouco mais sobre a importância da escrita e como que a gente pode alavancar aí os nossos negócios a partir dela. Então, Tassi, mais uma vez, obrigada pelo aceite, pelo convite, pela parceria e por estar aqui com a gente hoje compartilhando o teu conteúdo. Não tem como não dizer também que esse slide lindo é feito com o design da Carol, que também é nossa parceira e nossa design, né? Então, a gente também está aqui para enaltecer as mulheres que trabalham junto com a gente e umas potencializam as outras. Então, Tassi, é tudo contigo, fica à vontade aí para compartilhar o máximo com a gente, porque a gente quer sair daqui alavancando o nosso negócio. Vamos lá, então, gurias. Muito obrigada, Mi, pela confiança e pelo convite. Amei muito. E vamos lá, então, né? Eu decidi colocar essas imagens, assim, para iniciar, né? Porque eu acho que elas mostram muito um pouco da nossa criatividade, né? Enquanto Brasil, enquanto brasilidade, que é um traço muito característico nosso, né? E já que o nosso papo hoje é sobre escrita criativa, né? São imagens que, por mais banais que rodem na internet hoje, eu acho que conta um pouco dessa brasilidade mesmo, né? Então, há pesquisas que mostram já que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo, né? E essa criatividade ela se revela na forma como a gente opera a nossa vida, na forma como a gente opera os nossos negócios, né? Só que mesmo já havendo pesquisas nesse sentido, é muito, às vezes a gente não se considera criativo, né? Até eu trago assim um questionamento: quem de vocês se considera uma pessoa criativa, assim, que se olha e pensa, ah, não, de fato, eu sou uma pessoa criativa, eu invento, eu questiono. Quem de vocês, assim, se acha? Ó, Mais já... ou menos, eu acho. Mas é bem comum, né? Aqueles que se consideram, aqueles que não se consideram. E mesmo a gente se sentindo uma pessoa criativa, eu me considero uma pessoa criativa, eu acho que tem momentos característicos, assim, da nossa vida que a gente passa e pensa em algum momento, né? Ah, eu tenho tudo na minha cabeça, mas eu não consigo desenvolver, né? Eu não tenho tempo para focar nisso agora. O que que eu faço? E quando a gente fala de realidade de negócio, então, tá, eu tenho que vender, eu tenho que gerar negócios. Por que que eu vou pensar em escrita, afinal de contas, né? Qual é a importância disso, né? E eu, como profissional da escrita, acredito muito no poder da escrita, mas eu também trago algum embasamento, assim, né, que já saiu pelo próprio Fórum Econômico Mundial, como vocês devem saber. A comunicação é uma das habilidades do profissional do futuro, né, e eu já digo que é do presente, né, o profissional de agora, que não pensa na comunicação, que não pensa nas relações interpessoais, já está, né, defasado. E então o escrever é também uma dessas formas de a gente colocar a nossa comunicação em jogo, né? Então é uma habilidade muito importante no mundo dos negócios hoje. É importante para o desenvolvimento de profissionais da tecnologia, da engenharia, da comunicação, do design. Todo mundo de alguma maneira precisa se comunicar, né? E tem uma frase que eu uso muito, assim, na minha proposta comercial, nas minhas apresentações também, que é, vamos dar as referências, né? Que é do Ícaro de Carvalho, do livro Transformando Palavras em Dinheiro. Não sei se vocês já ouviram, mas ele fala muito que quem escreve bem, pensa bem. E quem pensa bem, reúne gente. E quem reúne gente, hoje, no século XXI, conquista atenção. E essa, no final das contas, é a nossa grande moeda do século, né? E vamos lá, deixa eu passar aqui. E já que eu quero a atenção de vocês mais aí por esses 30, 40 minutos, eu quero situar vocês no que a gente vai conversar um pouco mais, né? Além do grande assunto ali que é a escrita criativa, né? Eu quero contar, antes de tudo, quem é a Tassi, né? De onde eu vim, por que eu estou aqui, os elementos da escrita criativa, né? Para a gente conversar, alguns exemplos e depois a gente abre aí para papos, conversas e muito mais. Então, eu sou a Tassi Nunes, eu sou a fundadora da Duas Mãos. Há 5 anos criei esse negócio de soluções em escrita, voltado para o mundo acadêmico, na parte de revisão de textos
e para o mundo empresarial e corporativo também, onde atuo, né, no desenvolvimento de textos, seja para textos para blogs, propostas comerciais, criação de textos de sites, e por aí vai. Mas antes, né, de ser a fundadora da Duas Mãos, eu também já fui essa criança. Aí, essa fui eu nos meus 5 anos de idade, uma típica leonina, né, mas o lado bom do leão, que eu costumo dizer. E essa criança aí, com seus 5 anos, ouvia muito que eu ia ser advogada, eu ia ser vereadora, porque sempre estava envolvida com muitos colegas, muito grupo de amigos, sempre, né, envolvida em alguma coisa. Eles erraram nessas previsões, mas eu acho que acertaram quando disseram que eu ia estar rodeada por pessoas, né? Por pessoas, por comunicação. E esse é muito o que me cerca, né? E eu trago essa foto, né, já para contextualizar de onde eu venho, mas também para a gente já caminhar um pouco assim para o nosso foco mesmo, né? Que é pensar como as crianças, né, elas se colocam no mundo hoje, que é o grande elo assim que eu quero fazer com a escrita criativa, né? E para fazer esse questionamento que veio já na minha cabeça, eu fui atrás de uma amiga que se chama Amanda, que é pedagoga, estuda sobre desenvolvimento infantil, e eu questionei para ela exatamente como eu coloquei nesse slide, né? Amiga, como as crianças se colocam no mundo hoje para ti? Sem dar muita explicação, né? Fui logo querendo saber de uma maneira muito simples, mas para que ela pudesse me dar o olhar dela, né? E ela me trouxe, então, 3 perspectivas de que para ela é a forma como as crianças se colocam, através das brincadeiras, através da interação e através da expressão, tá? Ok, Tassi, muito bonito, muito legal. Mas na vida adulta, né, no mundo dos negócios, como é que essa brincadeira, essa interação, né, tudo isso se materializa, né, afinal de contas? Então, quando a gente pensa no brincar, o que é importante numa vida adulta, traduzindo assim, né? Eu ouvi em outra palestra, e aí eu trago aqui também os créditos, que eu amei essa frase, achei maravilhosa, que é gente cansada não pode ser criativa, né? Então, antes de pensar em qualquer. E tem como o passo a passo do texto criativo, tá? O passo a passo do texto perfeito. A gente tem que pensar no nosso descanso, né? A gente tem que pensar nas nossas relações saudáveis, nas formas como a gente se relaciona com o mundo, no nosso autocuidado, na nossa saúde mental, né? Isso é, acho que o primeiro, né? Para que qualquer coisa dê certo, qualquer algo de fato prospere, né? Então, eu traduzo o brincar da vida infantil para a minha vida de adulta hoje, como, né, esses cuidados que eu tenho comigo e que eu acredito que a gente tem que ter esse olhar, né? O interagir, eu já entendo que na vida adulta é muito importante a gente questionar, pesquisar, experimentar, né? Não ter medo, né? Claro que o medo faz parte da vida, mas enfrentar esses medos também. E o interagir a partir da construção de repertório também é importante para que a gente, né, monte aí o nosso arsenal de que vai fazer com que a gente tenha condições de sermos cada vez mais criativos, né? E a expressão, que nada mais é do que a gente já falou ali, que é a habilidade da comunicação interpessoal, né? Também raciocínio lógico, porque é a partir do momento que eu preciso me comunicar, que eu preciso criar textos, que eu preciso desenvolver, que eu preciso ser inovadora, eu tenho que ter a capacidade de falar, eu tenho que ter a capacidade ali de escrever, de ter, né, toda uma questão lógica envolvida também. Ok, e como isso tudo lá da minha infância, da minha vida adulta, né, como isso se relaciona, né, com os negócios? Qual a relação? Né, e é isso que eu quero falar um pouco. Tudo é escrita, né? Tudo é texto. Essa apresentação de hoje, que eu mandei para a Carol, né? Antes de estar linda, maravilhosa, como vocês estão vendo aqui, com todo o design, ela foi, antes de tudo, um roteiro, né? E um roteiro pensado por um storytelling, pensado, né, por um repertório, pensado por texto, né? Então, tudo é comunicação, tudo é texto, tudo que a gente pensa em comunicar perpassa também, né, por
acreditar na forma como a gente coloca as nossas palavras, nosso texto por meio de palavras, né? Então, cartas de apresentação, manuais de marcas, pitch de venda, postagem nas mídias sociais, um e-mail, um aplicativo que tem que ser desenvolvido da melhor forma, né, para a gente comunicar, para a gente conseguir com que o nosso usuário ali interaja da melhor forma. Tudo isso passa por texto, né? Então, não tem como dizer que a escrita ela está defasada. Claro que com o tempo as coisas vão mudando, né? Hoje a gente tem os vídeos cada vez mais curtos no Instagram, mas também perpassa por um roteiro de alguma maneira, né? E aí a pergunta: quais tipos de negócio podem usar a escrita criativa? Será que a escrita criativa ela é voltada para negócios descolados, negócios que fogem do padrão? Para quem, né? Afinal de contas, a escrita criativa ela é direcionada. E eu acredito que desde que o teu negócio ele queira ser percebido, entendido pelo teu cliente, que você queira vender, que você queira chamar atenção, que você queira se conectar, você deve usar a escrita criativa, né? Então, não tem como fugir disso hoje. E a escrita criativa, ela nada mais é do que usar das palavras, né? Usar ali da arte de criar algo diferente, de criar algo novo, que é também fruto de um repertório, fruto de uma vivência, para fazer essa conexão. E quando a gente vai pensar, então, nesse texto, né? Nesse texto criativo, o que a gente tem? A gente tem uma receita de bolo, eu adoraria que tivesse, mas não existe uma receita de bolo, não existe um passo a passo de, olha, passo 1, vamos agora sentar, entrar no site tal, abrir o Docs, e não. Tudo isso que a gente monta, né, no nosso arsenal, que são as vivências, os nossos repertórios, tudo isso, né, ele compõe a nossa jornada, né, aí de criação de texto criativo. Mas para enfrentar, né, para ter condições de criar um texto criativo, a gente vai encontrar alguns aspectos que eu considero muito importantes, assim, na jornada, tá? E para mim, um dos principais é a vulnerabilidade, né? E aqui eu entendo a vulnerabilidade como a nossa capacidade de entender que a gente vai ser ruim em algum momento, a gente vai errar em algum momento, a gente vai ter medo em algum momento, né? E faz parte da vida, né? Todo ser humano que não viveu medo, que não viveu angústia, não sei se existe, né, um ser humano. Então, entender que a vulnerabilidade, segundo a Brené Brown, que eu amo ela, é o berço da inovação, da criatividade e da mudança, e por isso foi uma das frases escolhidas para antecipar, né, um pouco da nossa palestra de hoje, ali nas publicações do Minas, é porque eu entendo que se a gente vai muito com a ideia de, tenho que entregar o mais perfeito possível, nossa, não pode ter nada aqui que saia da caixinha, a gente peca no momento que a gente deixa de dar espaço para o erro e para a tentativa, né? Então, a vulnerabilidade é uma das principais características aí, principais pontos, né, que eu acredito que a gente encontra num processo aí da nossa jornada de pensar textos criativos. E, né, para mim, um texto criativo, embora o nome, né, o texto criativo, enfim, fale sobre escrita, ele tem e não tem a ver com escrita, né? Mas ele tem muito mais sobre pessoas, né? Tem muito mais relação sobre entender com quem que eu estou falando, entender quem é esse meu público, entender qual é o comportamento desse consumidor, para onde eu quero atingir, né? Então, a escrita, ela é uma habilidade que deve ser desenvolvida, mas também a gente tem que entender com quem que a gente está falando hoje, né? E, aliado com a vulnerabilidade, então, eu trago a curiosidade, porque não tem como pensar em textos criativos escritos por pessoas que não questionam, escritos por pessoas que não querem inovar de alguma maneira, né? Então, a curiosidade faz parte também dessa jornada. E, né, além de conectar, então, a vulnerabilidade e a curiosidade, o texto vai precisar, ao meu ver, de 3 características que são, assim, fundamentais também, né? Além da gente entender enquanto ser humano, enquanto processo ali de criação
outros 3 pontos que eu vou trazer agora. Facilidade. Às vezes a gente quer fazer, e eu percebo muito isso em texto acadêmico, né? Claro que não é o público, mas texto acadêmico, os estudantes, eles querem muito, tipo, escrever difícil, né? Principalmente de algumas áreas. Direito, que é muito escrever difícil, e aí torna um texto, muitas vezes, que não conversa, que não entende, até dentro da própria comunidade científica mesmo, né? Que falam entre si ali, pessoas que estão, teoricamente, né, no mesmo patamar, assim, e muitas vezes nem eles entendem. Então, a escrita criativa, aqui a gente está falando de um foco, que é para negócio, mas a escrita criativa, ela também é um roteiro de um vídeo, um documentário, a escrita criativa, ela é um livro de ficção que a gente faz, né, e hoje o meu foco aqui com vocês, claro que a gente está falando com empreendedoras, é falar, então, de textos que conectam para negócios, né? Então, o teu texto, ele precisa ser fácil. Teu cliente, né, o teu potencial cliente, ele tem que entender o que tu tá falando. Não adianta falar em inglês, claro, depende também do teu branding, né, da forma como a tua marca se comunica, mas a gente tem que saber que o cliente, ele precisa, né, de fato, ali entender o que você tá falando. Emoção é outro ponto, né, de uma história, de uma escrita criativa. E tem, falando em facilidade um pouco antes ali, tem a Cris Lisboa até que trouxe numa das palestras dela e eu nunca esqueci. Agora eu não vou lembrar o nome do autor, tá? Mas ela falou que uma ideia criativa, ela só é de fato criativa, né? Só passa a ser criativa depois da 21ª tentativa, né? Então, ou seja, são 21 criações ali que a gente vai fazendo, de mexidas de repertório aqui, de, né, inovação aqui, de teste aqui, para ok, agora chegou no ponto que eu gostei, né? Então, esse autor que infelizmente agora eu não lembro o nome, né, trouxe isso e para mim faz muito sentido, porque no meu processo de criação é muito, vai, testa, não testa, tá, será que agora realmente, né, faz sentido? Então, é muito, de fato, teste. Então, aliado à facilidade, emoção, a gente tem o famoso storytelling, né, que nada mais é do que saber contar, então, histórias de uma maneira criativa, envolvente, né, e que conecte com o público. E aí? E como é que a gente consegue criar um texto fácil, com emoção e com storytelling? Como eu falei, né, não há a receita do bolo, adoraria, né? Mas há algumas formas que eu, na minha prática, entendo que me dão a minha base, né? Para que eu consiga pensar em textos que conectam. E o primeiro, assim, que eu tiraria agora até foto, é a pesquisa, né? A pesquisa é o primeiro ponto de partida. A gente tem que saber, né? Com quem que a gente está falando, né? Você precisa saber quem é a pessoa que você deseja atingir, precisa saber aquela linguagem da sua persona, ou seja, a gente está falando com um público infantil, a gente está falando com um público adulto, a gente está falando com um público, que tipo de público é esse, né? Então, a gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo vai entender, todo mundo está na mesma página. Então, pesquisar, primeiramente, por isso a importância, né? Quem é do marketing sabe que definir ali as personas, o público-alvo é tão importante, né? Porque a gente tem que ter isso muito, muito bem claro para saber como, né, chegar. Então, por mais... Eu mesmo já achei, quando eu iniciei meus estudos, assim, de marketing, eu achava, persona, por que eu tenho que definir uma persona, né? Parece tão óbvio, às vezes até meio infantil pensar, né, nisso. Mas eles são ferramentas importantes, né? São para pensar a nossa... como a gente vai direcionar a nossa comunicação, né? Opa, peraí, que voltou. Como eu falei, nenhuma iniciativa pode ser criada, então, né, sem um bom recorte de público-alvo. E aqui, para ilustrar, tem várias outras formas de trazer isso como exemplo, mas eu trago a Anitta, né, e a Sandy, que embora elas estejam, assim, entre, teoricamente, idades muito próximas, classe social parecidas também, são pessoas de mundos diferentes, né? Assim, a Anitta segue mais uma linha que é um pouco mais diferente da Sandy. Então, será que eu devo me comunicar da mesma forma para ambas? Né?
Então, delimitar isso, ter esse recorte de público muito bem definido de com quem você está falando, é o primeiro ponto, assim, que eu entendo dessa jornada aí. Saber muito bem com quem que a gente está falando. A segunda que eu trago é ter muito bem claro quais são as qualidades do meu produto ou do meu serviço, né? Quais são os benefícios, o que que o meu cliente ele ganha, né? Me contratando. Porque no fim de tudo, né, quem nos contrata quer uma transformação. Então, há ferramentas, hoje eu uso, tem Trello, tem Excel, tem Miro, tem quadro de, enfim, de criação, que a gente pode pensar, né, para ir esquematizando, né? Tá, o meu cliente, então, quando ele me contrata, qual é a transformação, né? Qual é o ganho que ele tem com isso? Então, ter isso bem claro auxilia para a gente ter a grande ideia ali, né? Que vai orientar a nossa escrita criativa. A satisfação, quando eu falo, também faz parte dessa transformação que o meu produto ou serviço vai gerar, né? Outro ponto muito importante que eu entendo é ter muito claro, assim, enquanto empreendedor, quando a gente quer vender algo, qual é a oportunidade que eu vou estar levando para aquela pessoa quando ela contratar o meu serviço, né? Então, eu entendo que aquela oportunidade, aquela mudança de vida, ela tem que ser útil, comum e quebrar um status que aquela pessoa tá, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessa mudança, nessa transformação. Qual é a promessa, né? Qual é o resultado oferecido? Meu cliente está no ponto A e eu quero que ele chegue no ponto B, né? Quanto mais específico, melhor, afinal de contas, nem tudo serve para todo mundo, né? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, a gente tem que ter isso também muito claro. E essa aqui, para mim, é porque você compra o meu produto ou serviço, né? Então, entender isso, fazer de repente, eu aplico isso com os meus clientes também, enviar um forms no final, entendendo por que fechou comigo e não fechou com outra pessoa, né? Isso tudo faz com que a gente forme a nossa caixinha, o nosso repertório, que tanto falei ali no início, né? Que faz com que a gente tenha um arsenal para depois pensar em produção de conteúdo, pensar em textos que conectem, né? Então, se for pensar aqui para fazer um resumo, pensar sempre, então, nos benefícios e nos ganhos, né, que o nosso produto ou o nosso serviço, ele vai trazer para o nosso cliente, pensar no qual vai ser o resultado, né, qual vai ser essa transformação, a gente sai do ponto A e vai para o ponto B com aquele serviço, né, então, por exemplo, quando eu falo da realidade de pessoas a duas mãos, né, que nos contratam, são geralmente pessoas que têm dificuldade com a escrita, que não querem se preocupar com isso, que querem ter, né, um profissional especialista pensando, criando, né, inovando ali. Então, eu, enquanto profissional da escrita, eu tenho que fazer com que aquele meu cliente que tem dificuldade na escrita ou não quer pensar naquilo, que eu entregue uma transformação no final, que é a minha entrega, né? Então, as minhas entregas são sites, propostas comerciais, textos para blog, textos para LinkedIn, produção de conteúdo, enfim, para que isso, né, seja a grande transformação para ele. E entender também qual é a oportunidade sempre, né? Então, benefícios, promessas, oportunidades, e entender por que aquele cliente compra de mim e não de outra pessoa. Criar a promessa, como falei, que já está ali, e a promessa nada mais é do que a transformação, né? A transformação que aquele meu produto ou o serviço vai gerar na vida do meu cliente. Né? E o que eu estou falando, não sei se vocês captaram, eu tenho batido muito nessa tecla do repertório, 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 né? Porque não há receita de bolo, mas há conversa com pessoas, há eventos que a gente vai, há livros que a gente lê, há vídeos que a gente assiste, há uma série de coisas que fundamentam ali o nosso processo de criação, né? O nosso processo de inovação. Por isso que repertório, né, que é nada mais é do que construir esses direcionamentos aí que vão fazer com que a gente tenha condições de criar, é tão importante. E a dúvida e a pergunta de milhões é, Tassi, e se eu fizer isso? Vai dar certo? O que vocês acham? Há coisas que a gente não tem respostas, né? Tudo é muito teste. Então,
essa é a forma como eu acredito, é a forma como eu aplico, é a forma como eu vejo os meus clientes elogiando, os meus clientes felizes, os meus clientes impactando outras realidades, né? Então, para mim, é a forma como vem dado certo, não significa que é a única forma, mas é a forma que eu acredito, né? É um teste, é sempre muito uma troca, né? O processo de escrita criativa. Então, é muito teste e não adianta, né? E trago aqui alguns cases também para a gente pensar e mostrar para vocês. E muitos de cases aplicados assim na realidade da própria Duas Mãos, né? Para mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim? Tá. Esse primeiro aí foi uma camiseta que eu fiz para a Gramado Summit do ano passado, de 2023. E eu fui muito com foco de vender revisão de texto, né? Então, a minha ideia era muito me conectar com pessoas que desenvolvessem livros, com agências de marketing. Afinal de contas, onde tem texto, tem revisor, né? Porque um dos meus serviços também é a revisão de texto, né? E aí eu pensei, como eu vou fazer para que eu ande pelo evento e as pessoas leiam a minha camiseta e, de alguma forma, fiquem, né, instigadas e curiosas, né? E aí eu tive essa sacada de escrever o nome do evento, né, que é um super evento, super conhecido para quem é de inovação, tecnologia, empreendedorismo, que era colocar, então, um Gramado em vez de Gramado Summit, né? Então, se você percebeu, você já entendeu tudo. Revisar texto é fundamental. E foi muito legal, porque eu fui com um pouco de medo, assim, que as pessoas elas não lessem tudo e pensassem, a pessoa errou. E aí eu fui com esse medo, mas eu falei, tá, não, eu vou arriscar e vou ver o que vai dar. E aí a Andressa até, ela estava comigo lá e ela sempre dizia, nossa, as pessoas estão comentando da camiseta, estão falando, né? Então, foi bem legal, assim, ver esse feedback, esse retorno, né? Porque às vezes é uma sacada que a gente tem, né? Que, desperta ali o interesse, a conexão, e foi bem legal, foi bem positivo, né? Mesmo com medo, e mesmo, né, Gisele? Isso aí. E esse ano, que eu não sei se a foto ela ficou tão boa, então eu vou ler para vocês, não sei se vocês conseguem. Esse ano eu já fui com outro foco na Gramado Summit, né? O meu objetivo era ir para me conectar com as pessoas, para estar envolvida no evento, para estar fazendo conexões, para estar indo nas palestras e tudo mais. E aí eu pensei, vou deixar no meu stand, não vou contratar promotora, não vou contratar nada e vou ver como que vai dar, porque afinal de contas eu também acredito que tudo é teste, né? E aí eu pensei, junto com as gurias da Plural também, que estavam comigo nessa, pensamos em colocar, então, esse panfleto aí, né, esse banner, na bancadinha, né, e dizia, estranhou que não tem alguém no stand? Ai, peraí, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, gente. Quando uma boa copy chama atenção, você não precisa de pessoas que façam isso por você. Este é o poder de textos estratégicos para o seu negócio. E aí era muito legal, era por ter colocado na apresentação também, porque aí eu saía, mas eu voltava também para ver e ficava um pouco de fora para observar como as pessoas iam reagir, né, de longe, assim, para ninguém me ver. E aí era muito legal, que tiravam foto, que depois mandaram mensagem, daí a gente ia sentindo, assim, né, pela forma como a pessoa ia expressando ali, legal, criativo, enfim. Então, nesse case que eu trago de aplicação, né, na própria Duas Mãos, é justamente para pensar que às vezes são pequenas coisas que a gente faz, mas que conectam, que fazem com que as pessoas, né, gostem, que se interessem, mas que também não é fruto de um dia para a noite, né? Então, foram dias e dias aí também pensando, não comecei, a minha primeira ideia não foi Gramado Summit, a segunda também não foi ali, estranhou que não tem alguém no stand, né? Então, foram processos aí de alguns dias, pensando, mandando para as pessoas próximas para ver o que elas achavam também, né? E deu muito certo, assim, foi muito legal. Eu, até esse ano, não sei se vocês conhecem o fundador da Gramado, o Marcos Rossi, e esse ano eu pude contar para ele, né, que ano passado a Gramado foi muito um divisor de águas, assim, na realidade das Duas Mãos, né, em termos de, enfim, faturamento, de conexão com pessoas.
E eu contei para ele, mostrei a camiseta e tudo mais, e foi muito legal, assim, né, dessa conexão também, de falar para ele, e por isso também que eu faço tanto questão de mostrar esses dois exemplos, assim, porque realmente foram divisores de água. Até hoje eu recebo clientes, né, que vieram da Gramado. A minha própria conexão com a Plural foi porque eu conheci a Palco, né, e... Ó, bom comentário, exatamente. Uma decisão inteligente sempre, é isso. E eu conheci a Palco, que é a nossa empresa super parceira, né, Mi? E fez essa super conexão. Então, inclusive, agora falando, eu me dei conta que estou aqui também por causa da Gramado Summit, né? Eu não estou recebendo nada por isso, tá, gente? Poderia, porque eu falo tanto da Gramado Summit. Mas é isso, assim. Então, acho que, né, sempre tentar pensar de uma maneira um pouco... falo muito fora da caixa, mas como é que a gente faz isso, né? É construção de repertório, é pesquisa, é conversa com pessoas, é acreditar no que a gente faz, né? Então, tem uma frase que eu gosto também, é que pode até parecer meio coach, mas que se você pode imaginar algo, você pode criar, né? E eu acredito muito nisso. Se a gente está aqui, então, reunida, e alguém um dia pensou isso, né? Ainda bem, Miriam, obrigada. Então, também faz parte, né, desse processo todo aí de pensar e de inovar. E aqui são alguns exemplos de sites, né, que a gente criou. Eu quero até mostrar o do Minas, né? Não sei se vocês já viram. Talvez não, porque foi tão recentezinho. Tu consegue mostrar-me? Porque se eu compartilhar... Sim. Vou deixar que eu abro aqui, peraí. Tá. Vou compartilhar minha tela. Vou roubar a tua tela. Ah, tá. Daí eu Vou perco. roubar a tua tela, Tassiele. Vai. Aqui tá o site. Eu vou passando e aí tu pode ir falando sobre ele. Tá. Esse foi um, então, eu vou dar o exemplo do Minas, já que estamos aqui, mas é também um dos meus queridinhos, né? Porque o objetivo era realmente que a gente conseguisse trazer esse aspecto do Minas, que é de impacto social, de criatividade, de inovação, de parceria entre mulheres, né? Então, tudo isso, claro, né? Não foi só eu que desenvolvi isso, a Mi junto também Mais pensando. um time das duas mãos. Oi? Mais o time das duas mãos, né? Porque são muitas mãos para fazer esse rolê acontecer também. Exatamente, todo mundo envolvido, web designer, programador, eu com a escrita, né? Então, foi algo bem legal, assim, e que mostra um pouco aí de uma das nossas entregas, que é o site, que entrega, então, essa escrita, que conecta, que mostra o que profissionais, empresas e negócios fazem, e sempre aliado também ao poder do design, né? Que não tem como falar de escrita. Acho que se o meu slide aqui também tivesse só o texto, também ia estar uma coisa batida. A gente tem que entender também no poder das parcerias, e o poder das parcerias também se manifesta, né, no texto aliado a um design que fala. Acho que é isso. Vocês querem ver mais do site? Acho que é isso. Dei uma passada rapidinho aqui mais para enaltecer Para dar uma olhada. esse Pode voltar. trabalho que não é meu, mas que é meu. O É. resultado ele vem para mim, entendeu? E para finalizar, né, além da vulnerabilidade, que é tão importante ali no processo de entender que a gente vai errar, vai falhar, e é isso. A curiosidade e a prática, né? A prática é um dos grandes elementos aí de pensar textos criativos, é testar. A gente fala tudo de fazer curso, sim, fazer curso, ter teoria é muito importante, mas eu acredito também no poder da prática ali no nosso processo. E aí, tem uma pergunta de milhões que eu recebo sempre. E o chat GPT? Por que eu vou te contratar? Porque já tem site, o chat GPT, afinal de contas, né? Então, no dia que o chat GPT ele tiver as emoções que a gente sente, ele tiver o repertório que a gente sente, que a gente vive, ele tiver as conexões que a gente faz, né, as histórias que a gente vive, o poder da conexão,
Aí eu acho que eu vou poder estar falando de igual para igual com o ChatGPT, né? Hoje, ele é sim um aliado, ele é algo que dá uma base ali, um direcionamento, mas é tudo isso que eu falei para vocês, né? Da curiosidade, da vulnerabilidade, das conexões, é o que faz, de fato, um texto aí conectar e um texto impactar, né? Então, o chat GPT, a gente não pode fingir que não existe, ele está aí para ser um aliado, né? A inteligência artificial está aí para que a gente utilize da forma como mais inteligente possível e estratégico possível, né? Então, é estratégico, mas ele não entrega tudo, né? Não entrega emoção, não entrega vivência, não entrega repertório, ele entrega um embaralhamento ali de informações e de ideias, né? Então, tem que ter um sujeito criativo, tem que ter um sujeito pensante do outro lado, né? E a outra pergunta, né, já falando de vulnerabilidade, e essa é uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo, né? Vou colocar meu texto no mundo. E aí, será que as pessoas vão gostar do meu texto? O que eu vou fazer se as pessoas não gostarem do meu texto? É isso. Algumas vão gostar e outras não vão sentir absolutamente nada. E é isso, porque algumas pessoas vão gostar da gente e outras não vão gostar da gente, né? E isso faz parte de entender que esse é o processo da vida, né? Então, tem coisas que a gente vai agradar e outras não, mas a gente tem que colocar no mundo, a gente tem que sentir, a gente tem que testar e entender que é só testando que a gente vai conseguir ir melhorando, né? Então, assim como a gente descarta ali a primeira ideia, né? Vamos também acreditar no nosso poder aí de também fazer conexões, né? E bom, se tudo isso que eu falei aqui para vocês fez algum sentido, espero muito que a gente possa se conectar. Meu Instagram é o da empresa, né? É @de2mãos. Se vocês quiserem os slides para pensarem depois, para refletirem, eu posso mandar, e só manda ali no direct, eu quero, que daí a gente se conecta e conversa um pouco mais. E agora eu quero abrir aí para a gente conversar um pouco mais e trocar ideias. Ficou lindo, Carol e Tássia, esses slides. Eu sou muito fã, ficou muito lindo. Claro que essas fotos bonitas da Tássia ajudam também o rolê a deixar mais bonito, né? O conteúdo de valor também faz toda a diferença. Mas parabéns, Tássia, eu amei essa tua apresentação. Obrigada por ter trazido algo também tão lindo, tão completo aí, que também conseguiu atender esses minutos que a gente tem para não se alongar tanto. Mas acho que agora a gente pode abrir aqui, acho que todas, de uma certa forma, trabalham com escrita, com gente, principalmente, né? Pelo menos todas que eu conheço aqui um pouquinho fazem isso, escrevendo diariamente, ou para os seus negócios, ou para os seus serviços, ou para as suas redes também, de uma certa forma, para a gente conseguir se divulgar e contar para as outras pessoas o que a gente faz. Mas vamos deixar para perguntas agora. Vamos ver o que vocês querem comentar aí também. Se quiserem fazer um pitch aí dos seus negócios também, para a gente trocar mais figurinhas por aqui, o espaço é nosso. Quem quer começar? Não brigue. Né, Tassi? Vai, Gisele. Ainda bem que tu entrou, Gisele, para fazer esse rolê com a gente hoje. Vamos, Gisele. A tagarela chegou. Alguém tem que puxar, né? Então, que bacana, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas que legal que eu vi o link que foi enviado lá no grupo da Leite, e eu consegui pegar boa parte da palestra, achei muito bacana. Escrita criativa é um assunto que me interessa demais, assim, ó, do fundo do meu coração, por vários motivos, por causa do meu trabalho, por causa de um hobby também, que eu gosto de escrever poemas também. Mas amei demais, assim, parabéns, meninas, muito, 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 muito legal. O que eu ia comentar é que eu estou me desafiando a escrever, comecei ontem, na verdade, no LinkedIn, porque eu tinha perdido meu LinkedIn, eu escrevia anos atrás, e daí eu perdi acesso, enfim, por conta de um e-mail que eu perdi acesso, e eu fiz de novo meu LinkedIn essa semana, então... enfim, depois vou deixar aqui o meu para nos conectarmos, né? Para quem já não estiver conectada. E eu comecei a me desafiar. Ontem eu comecei a escrever de volta no LinkedIn, escrevi um artigo grande no LinkedIn. E eu terminei o artigo e eu fiquei assim, cara, eu coloco no chat GPT para ver como é que ele tá.
não coloco, entendeu? Tipo, eu não eu fiquei, então eu uso o chat GPT como um parceiro, como um aliado, bem essa palavra que você usou. E eu pensei, sim, vou colocar assim para ver o que ele me diz, não para mim. E assim, ó, eu fiquei muito feliz porque ele elogiou muito meu texto. Ele analisou e ele elogiou, e ele entendeu do que eu estava falando. Ele só corrigiu algumas questões assim mais gramáticas mesmo, sabe? E tá tudo bem, penso eu, né? Então eu acho assim, que foi bem bacana assim, essa minha primeira experiência ali no LinkedIn, que eu comecei ontem, então vou mandar para você sim. E é isso, a princípio, que eu não vou falar demais, senão eu tagarelo demais, deixar o povo falar. Gisele, tu trabalha com o quê? Então, eu trabalho com... Faz teu pitch aí, pô, fala Pois aí. sabe? Eu estou numa transição de carreira doida, assim, mas é que eu, no alto dos meus 45, eu trabalho com TI e com marketing, mas TI na área eu não gosto de programar, eu sou uma pessoa de humanas que fez o curso errado, fiz um curso de exatas, estava no lugar errado, então eu gosto de pessoas, como vocês falaram, então eu trago essa questão para a TI, a questão de humanas para dentro da TI, dentro da parte de gestão de projetos, gestão de desenvolvedores, mas eu estou saindo de uma empresa da Brainlight Sistemas, que é onde eu trabalho com TI já há 1 ano e 8 meses, eu estou saindo agora. Então, estou aberta a oportunidades, tá? Estou aqui, estou na fila. Mas envolvida com outros projetos, porque vai surgindo, né? Em poucos dias, assim, quando eu comecei a comentar para as pessoas que eu estou saindo da Brainlight, já surgiram 5 oportunidades, assim. Algumas eu disse não, outras que eu posso conciliar, eu estou abraçando, e porque elas se conectam com os meus objetivos, mas é TI e marketing. TI, marketing, comunicação, escrita, é tudo isso misturado. Ideias, a minha frase é, vamos falar de ideias, está em todo lugar na minha vida. Vamos falar de ideias, eu vou tatuar isso esse ano aí. Vamos falar de ideias, tá? É isso aí. Muito bom. Vai, Dani, é tu. Eu já fiz meu pitch no começo, mas só para... Fala de novo, a galera chegou depois, fala de novo, que é sempre, o pitch é sempre a hora. Tá, mas só voltando um pouquinho, eu sou formada em História, eu sou historiadora por formação. Meu sonho era fazer jornalismo, meu irmão acabou fazendo, mas eu nunca quis fazer jornalismo como ele sempre quis, que era estar na bancada apresentando, que é o que ele faz até hoje. Eu sempre gostei de escrever. No Colégio Segundo Grau eu tinha um jornal, eu sempre gostei de escrever. Eu tenho um texto de corrida de rua, quando eu corria, que ganhou o Brasil inteiro, já está em livro, está em filme e vídeos de corrida, o texto que eu escrevi na emoção de ver uma foto minha de corrida, né? Então, já está por tudo. Aproveitando o pitch, né? A Miriam sabe, eu sou apaixonada por pessoas, eu amo lidar com pessoas. Elas me irritam todos os dias, eu corro para salvar vidas e manter meu réu primário, não mato ninguém, continuo livre, então é por isso que eu corro, mas eu gosto das pessoas, eu gosto, como tu falou, Gisele, de ideias. Tem uma tatuagem, inclusive, que eu tenho salva, que diz, encante-me pelas palavras. Eu acho que as pessoas... Que tudo! E é escrita no ombro, assim, da mulher. Eu acho que eu tenho essa tatuagem salva até hoje. Encante-me pelas palavras. Voltando para o pitch, eu sou startupeira, né, historiadora por formação, mas startupeira. Tenho uma startup, a da Ginga, que é um marketplace para produtos de empreendedor, conectando empreendedores brasileiros na Alemanha. E tenho a Conexões, que é uma empresa de mentorias, consultorias para empreendedores em startups e desenvolvimento de programas de aceleração em startups. Só que eu amo falar, eu gosto de gente. Eu sou uma das cofundadoras do Ladies in Tech, sou speaker TEDx. Ano passado eu fiz um TED aqui no Rio Grande do Sul e eu consegui botar todas as minhas paixões. Eu trouxe a história, eu trouxe a vontade de fazer jornalismo e eu falei de empreendedorismo feminino. Então eu acho que adoro escrever, estou sempre escrevendo. Metade das coisas, 90% eu não posto, ninguém sabe, mas eu acho que o que tu falou, quanto mais tu escreve, quanto mais tu pratica, melhor. E no começo é horrível. Para quem não tem o hábito de escrever, tu sente vergonha de escrever sozinha num caderno onde ninguém mais vai ler. Sim. Mas é a constância, a repetição que te leva à excelência. Tem uma frase que eu adoro de uma menina que eu escuto muito podcast, que ela fala que bom você se torna. Então, ninguém nasce bom. Bom é uma coisa que tu te torna conforme, com repetição, com constância e com persistência. Total. E o quanto isso está totalmente atrelado, Tassi e Dani, com o que tu falou antes da vulnerabilidade. Se a gente não tiver aberto a abrir nossa vulnerabilidade também,
e deixar de lado o medo do julgamento de que alguém vai falar, que alguém não vai gostar, a gente nunca vai conseguir acessar as outras pessoas a partir daquilo que a gente é. Então, é esse exercício constante. Andressa, já que tu levantou a mão, conte-nos. Olá, mulheres! Primeiro, eu queria parabenizar a Tassi, maravilhosa, com essa palestra que ela nos deu hoje, eu adorei. E o que eu gostei mais foi que a parte dos cases, tu trouxe os teus próprios. Eu adorei, porque assim, falar como fazer na teoria é muito fácil, né? Qualquer um vai lá e monta um slide e fala faz assim, assado. Mas no final tu chegou e mostrou pra gente, olha, eu fiz assim. Não foi a primeira ideia, eu não sou uma gênia iluminada, né? O que eu sou é esforçada, dedicada, criativa. Mas eu adorei ver, assim, os exemplos práticos que tu trouxe, porque realmente eu acho que isso é o que faz a gente realmente se conectar, né? Para além do, como é que faz assim, faz assado. Não, olha, eu fiz assim. Para mim foi assim, para mim dá certo assim, para mim não dá certo assado, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, então eu fiquei bem orgulhosa, assim, de ver os cases serem teus próprios cases, serem cases muito criativos, né? Porque realmente foram dois cases muito legais. Não foi... É para provar que aqui a gente sabe fazer escrita criativa mesmo. Né? E Amém. Mostra e faz, né? É isso aí, a gente mostra. Falar de mim hoje, mulheres, tem tudo a ver com falar da Tassi, na verdade. Falar para vocês que eu tenho um dedinho aí nessa belezura toda desses slides, nessa belezura toda dessas fotos, né? Porque eu sou publicitária, sou astróloga também, e eu trabalho desenvolvendo marcas, tanto marcas corporativas quanto marcas pessoais, mas atualmente eu estou mais focada em desenvolvimento de marcas pessoais de empreendedoras. E a Tassi foi uma das minhas primeiras clientes com o meu método AstroBrand, que é um método que eu criei unindo a astrologia com o branding. E a ideia foi justamente pegar toda essa criatividade, todo esse brilho, mas toda essa responsabilidade e esse lado bem estudioso, responsável, crítico da Tassi, colocar luz em tudo isso e ajudar ela a comunicar esse lado dela, né? Criativo, mas ao mesmo tempo super responsável, realmente super empreendedora. Né? Acho que a Tassi é uma das pessoas que mais honra a palavra empreendedora que eu conheço. E é isso, assim, tô super feliz de estar aqui, vendo ela colocando as ideias dela no mundo, vendo ela compartilhando aquilo que ela sabe, e mais feliz ainda de saber que eu tenho um dedinho aí nesse processo dela também. Ai, que amor, gente, vou chorar, realmente. Já ganhou teu dia, já ganhou tua noite, tá sério? Que declaração, meu Deus. Sou fã da minha cliente. Linda. A gente coloque os links do Instagram aqui, a gente vai se curtindo, vai seguindo todo mundo também. Cíntia, conta para nós um pouquinho mais também sobre ti. Tu que trabalha com escrita também, né? De uma certa forma, muita forma. Conta pra gente algo teu também. Tá bom. Só para começar, que eu adorei a palestra, né, da Tassi. Eu te sigo, Tassi, no Instagram. Eu tô adorando teus posts. Legal. E agora eu vi que a Andressa trabalha com a Jaque, né, Andressa? Agora que eu reconheci. Eu lembrei de ti, eu vi agora. Eu trabalhei na Adequar, né? Foi meu primeiro trabalho, assim, na área publicitária, que eu sou formada em publicidade, mas hoje eu trabalho escrevendo livros, ajudando pessoas a escreverem seus próprios livros, como ghostwriter e como biógrafa também, né? E sou escritora dos meus próprios também. Então, eu estou nessa área há 5 anos e só escrevo, na verdade, o dia todo. Então, é muito bom esse tipo de conteúdo, assim, para a gente recarregar, né? A nossa criatividade, recarregar, porque às vezes eu paro e penso, não, estou muito no automático, né? E hoje a inteligência artificial já faz isso, já está no automático, então a gente tem que ser cada vez mais humanas, e eu estou vendo esse desafio, assim, de ser, né, ter cada vez mais diferencial nesse sentido. Então, eu acho que o site GPT, essas ferramentas vão nos ajudar, mas a gente, como profissional da área, primeiro eu fiquei com muito medo, né? Primeiro eu ignorei, na verdade. Eu ignorei total, eu falei, não, Deu uma negadinha ali, né? Não, isso aí não vai dar certo, não vai dar certo. Aí depois chegou um dia que eu, não, só um pouquinho, isso aí vai tirar o meu trabalho. Eu fiquei desesperada. Durou um dia, no outro dia eu, não, só um pouquinho, vai me ajudar. Então, é uma ameaça que muitas vezes
É muito louco esse processo, mas é legal para a gente ir aprendendo também, né? E eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que aprender com essas novas ferramentas, enfim. E não tem muito jeito, não tem como escapar. E o que eu ia dizer sobre o quê? Agora nem sei mais. Deixa eu ver o chat aqui. Então é isso, queria parabenizar. E hoje todo mundo é meio publicitário, a gente precisa ser, né? Então eu crio, assim, queria falar da Gisele, dar os parabéns que te escreveu no LinkedIn, porque eu comecei no LinkedIn, eu comecei a escrever e me achar escritora no LinkedIn. Então, assim, é muito importante para mim o LinkedIn, eu queria te dar parabéns pela coragem, porque eu comecei assim, primeiro artigo, agora eu tenho mais de 90 artigos lá, e eu comecei e é realmente uma ferramenta muito boa para quem quer escrever, e para quem quer escrever conteúdo e criar uma comunidade lá. Porque a gente não dá nada, não, só quando, né, só para trabalho, mas não é. Eu acho que cria comunidade, e eu sou muito grata pro LinkedIn, assim, né, sou muito grata por ter começado lá, assim, então eu quero te dar coragem, porque dá muito resultado essa plataforma, assim. E é isso, falei demais. Falou nada, falou ótimo, que bom te ter aqui de novo também, contando as tuas entregas e o que tu faz. Eu acho que é legal também quando tu traz isso, assim, porque muitas vezes vem realmente primeiro o medo, né? Aí depois vem a ameaça, e aí depois tu vai entendendo que, não, peraí, né? A gente pode lidar com isso. Eu uso muito o ChatGPT para fazer revisão, porque eu como as letras, às vezes, quando eu estou escrevendo, eu falo tão rápido, escrevo tão rápido também, que eu como as letras. Então, eu faço muito isso de, às vezes, dizer, chat, revisa a concordância do meu texto, né? Ou às vezes colocar ali, claro que ele é meio burro, assim, muitas vezes ele não revisa na quantidade certa, assim, às vezes eu dou uma corrigida de novo no que ele fez, mas é para ele preencher ali as letras que eu comi na hora de escrever rapidão e que eu quero postar, assim. Então eu acho que é muito isso, assim, mas com certeza ele não tem emoção, e a gente vê, claro, quando o texto é do chat, né? Então a gente vê nitidamente a própria mudança que ele faz com as letras maiores lá nos títulos, né? Então, muita coisa a gente vê que, assim, não é um padrão natural, as pessoas não escrevem ou falam daquele jeito, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, que a gente vai entendendo cada vez mais e se diferenciando também. Fala, Gisele. Obrigada, Cíntia, que você comentou. Você sabe que é importante tu falar isso, porque, assim, eu faço parte da comunidade da Ana Carvalho, não sei se vocês conhecem a Ana Carvalho RP, né? E sugiro muito a gente seguirem aquela mulher. Na verdade, a Ana foi minha colega no Fala Mais RP, a gente Fala Mais juntas. A gente ficou muito amigas, na verdade, eu fiz um curso com ela em 2020, acho que foi, eu cheguei lá quando era tudo mato, que nem bisote. E a Ana é muito boa, e cresceu muito no digital também. Isso, exato. E daí o que acontece? Eu acho bem legal uma coisa que ela tem na comunidade dela, que as pessoas que fazem os cursos com ela coloca dentro de uma comunidade com essas pessoas, e todo mês ela traz alguém para palestrar, como vocês estão fazendo aqui, né, sobre um assunto interessante. Eu não consigo assistir sempre, mas esse mês eu consegui, e era sobre o LinkedIn, era o Cristiano Santos, acho que é. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, incrível, gente, que aulão, assim, ó. E daí foi que eu me dei conta, cara, eu não tenho mais nem a senha do meu LinkedIn, não sei mais nem abrir meu LinkedIn. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, e daí juro pra vocês, faz uns 3 dias atrás, que eu encasquetei, eu peguei uma noite, peguei 2 noites, uma noite, eu criei o LinkedIn, mas assim, ó, peguei meu currículo, mas assim, ó, ficou lindo. Eu juro que sou eu que tô lá, tá? Juro que sou eu que tô. Não vamos comparar com a pessoa que vocês estão vendo, não sou eu. E é tudo verdade que tá lá. E aí, e no outro dia, na outra noite, que tinha terminado tarde para fazer, eu comecei as conexões. E aí eu comecei muito ali pelo Ladies in Tech mesmo, assim, ó. Convidei uma galera ali, né? Pedi lá a lista do LinkedIn, enfim, e fui criando e tal, e outras pessoas. E aí ontem, então foi um processo de 3 dias. Ontem eu digo, não, agora eu vou escrever um texto, entendeu? E aí eu fui escrever, porque ele falou muito da importância de escrever lá dentro, de publicar, escrever artigos, E tipo, cara, eu sei que artigo não é todo mundo que vai escrever. Fazer um post ali é mais simples. Escrever um artigo
não é todo mundo que vai escrever um artigo. Já muda um pouquinho de figura. Então, pera lá, vamos nos diferenciar. Vou escrever artigos no LinkedIn. E tem sido muito bom também. Então, e digo uma coisa para vocês. Ontem eu tive um contato muito legal de uma diretora de uma empresa, enfim, não sobre esse texto, mas sobre... Eu fiz um comentário num texto dela, porque isso é muito importante no LinkedIn, esse relacionamento. Eu comentei um texto dela, sinceramente, porque eu realmente me conectei com o que ela escreveu, e pedi uma conexão com ela, e ela aceitou, e ela me mandou uma mensagem, e ela me disse assim, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar comigo, de repente até você tenha alguém para me indicar. E eu até falei para ela, olha, eu estou saindo da empresa, eu bem caruda, né, que eu estou trabalhando, quem sabe se a pessoa não sou eu. E ela disse, não, vamos conversar? Eu disse, vamos. E nós fizemos uma reunião ontem, 5h15 da tarde. Aí ficamos conversando 1h e pouco, e abriu uma oportunidade. Vai dar certo? Não sei, entendeu? Mas assim, foi uma pessoa nova que eu conheci, dona de uma empresa bacana, de um negócio que eu achei legal, e isso em 3 dias do meu investimento de algum tempinho no LinkedIn, tá? Então, e o detalhe, no texto que eu escrevi ontem, eu citei ela, porque o que eu escrevi tinha a ver com o que a gente conversou, eu e ela, e com a empresa dela, e a gente conversou sobre coisas que fizeram sentido eu citar ela, não foi à toa, não foi para puxar saco dela, não, entendeu? E hoje até ela comentou, que bacana que você me citou no texto e tal, mas só para dizer para vocês como que a escrita, enfim, está se conectando com o LinkedIn para mim por conta disso. Tá? Oi, Gisele, e aí vou corrigir uma coisa tua aqui, que tu falou de não foi para puxar saco, né? Às vezes a gente está carregando essa crença de que se a gente marcou alguém, é para puxar. Não, é conexão. A gente está colocando o nome da roda para intencionalidade mesmo, para reforçar para o mundo. Queremos nos conectar com essa pessoa, queremos fazer conexões e parcerias com essa pessoa. Não é feio. Não é feio, não é feio. E eu gosto de falar isso porque a gente, muitas vezes, mulher principalmente, e aí como a gente está num espaço seguro aqui de mulheres, a gente tem que falar sobre isso. Às vezes a gente acha que vai parecer interesseira, alguém vai nos julgar. Deixem que nos julgue. Se aquilo é uma meta, um sonho que a gente tem, né? Volta a frase que a Tassi disse, se você ousou sonhar, vai lá e faz, porque tu vai fazer isso acontecer em algum momento. E se não for com essa pessoa, outra pessoa conectada a ela vai trazer alguma outra conexão para ti. Então, é a gente também colocar a intencionalidade mesmo disso, sabe? Tem uma cliente minha que fala assim, eu não sei o que acontece, eu tenho fechado um monte de contrato, eu nem tenho prospectado. Eu disse, mentira! Eu disse para ela esses dias, mentira, sabe por quê? Porque cada vez que tu deixa de estar deitado na tua cama para estar aqui, participando de um evento que tu nunca veio, né? Escrevendo um texto que tu nunca escreveu, fazendo uma conexão com alguém que tu nunca viu na tua vida, isso é intencionalidade, isso é dizer para o mundo, eu quero mais do que eu tenho, eu quero prosperar mais, eu quero fazer outras conexões, então é a gente abraçar a nossa intencionalidade mesmo. Né? Então, honro vocês por estarem aqui, fazendo networking, falando do negócio de vocês, aprendendo com outras mulheres, né? Mas é sobre isso. Fala, Tassi. Não, eu tô ainda presa no comentário da Dani, que ela falou ali da dificuldade, né, de colocar para fora. E eu, na hora, eu lembrei do que a Cris Lisboa fala, Mi, talvez tu lembre, da escrita significante, né, e a escrita pública, que é muito isso, assim, tem escrita que é pra gente guardar as 7 chaves, né, ali, e a escrita pública que a gente vai colocar para o mundo mesmo, né, e a escrita significante, ela é uma forma de tu até processar as tuas emoções ali, né, de, enfim, processar ali o que está acontecendo, então, na hora me deu start de lembrar disso. Não, e é ótimo, tá? Esse exemplo que a Cris Lisboa usa é muito bom para a gente separar o joio do trigo mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa que ama escrever, escrevo. E aí vem uma pessoa de fora e diz assim, mas eu nem sabia que tu escrevia, tu não publica nada, tu não posta nada, eu nem sabia que tu escrevia, nem sei o jeito que tu escreve, né? E o quanto é importante a gente também ter esses insumos para a gente dizer, não, sim, eu escrevo, mas eu não posto mesmo, né? Eu escrevo porque eu quero escrever para mim, eu não estou escrevendo para os outros, né? Sim. E mesmo quando a gente posta, também não significa que é para os outros, às vezes a gente só quer dizer sobre a gente, né? Quer tornar público algo que significa para a gente. Então, como é importante isso, assim, a gente abraçar o nosso querer, mas colocar para a rua aquilo que a gente está confortável para colocar.
E outra coisa que é um diferencial é escrever à mão. Ai, sim. É outra coisa, é outra escrita. Escreve à mão, papel, caneta, escreve, errou, não faz mal que errou, rabisca. É outra sensação, é outra escrita do que tu ir e digitar. Então, escrever à mão, papel e caneta. Eu digo, às vezes eu estou sempre com papel e caneta. Eu digo, gente, eu sou historiadora, eu preciso ter papel e caneta. Estou aqui no iPad, tem a caneta no iPad, mas eu estou na minha bolsa, eu tenho sempre papel e caneta. E é outra escrita. Anotar as coisas é outra forma, né? Escrever, botar, pegar o papel, pegar a caneta, sentir, escrever, errar, escrever de novo, a letra sai bonita. E aí, quando tu começa a te conhecer e tu começa a escrever, tu vai ver que, dependendo da tua emoção, do que tá botando, a tua letra muda. A tua letra muda e tu começa a identificar por que a tua letra está mudando, sério, qual é a emoção que tu tá tendo naquela escrita. Então, assim, ó, é sensacional. Eu amo também. É meu hobby e meu trabalho. Não, mas é bem isso, assim, acho que é essas sensações que a gente vai tendo também. E aí eu acho que, atrelado a isso, também me lembrou uma outra coisa, que é o quanto a escrita também, principalmente nos dias de hoje, assim, no WhatsApp, que as pessoas vivem numa correria tão grande, eu sou muito a favor de usar emoji, né? Porque eu acho que no WhatsApp o emoji dá uma quebrada naquela coisa que é o texto corrido e que às vezes as pessoas acham, interpretam de que tu tá de mau humor, ou tu tá muito objetivo, não botou nenhum emoji, né? Não tá bem, não dormiu bem, né? Mas o quanto tem tudo isso também. A gente, uma escrita não é uma escrita falada também, né? Não é uma escrita narrada. Então, o quanto a gente precisa trazer essa emoção, ou naquilo que a gente está colocando para fora mesmo, ou na maneira como a gente vai contar. Então, o quanto é importante estar atento a isso também, né, Tassi? Porque uma apresentação, a Tassi que faz muita apresentação institucional, comercial também, o texto tem que ter imagem, tem que ter aquele design visual que também te aproxima, que também faz querer tu estar ali. Então, são tantos elementos atrelados a isso, né? A própria questão do site, o texto pode estar perfeito, lindo, mas se também não tiver uma usabilidade ali para a pessoa que está navegando, tem tudo isso que implica também, que às vezes a gente vai ignorando também, né? É a multiplicidade de áreas, né? Não tem como uma dar conta de tudo, né? Sozinha. Exato. Mas é isso. Eu quero só mostrar para vocês que vocês estavam falando, eu fechei a câmera e fui buscar correndo. Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer a Rupi. A Rupi Kaur, Tá. E ela tem esse livro aqui, Cura pelas Palavras, que ele não é um livro para ler, ele é um livro para escrever. Ele é todo em branco, sabe? Ele é de exercícios de escrita. É maravilhoso, gente. Tem um negócio assim, ó, porque ela faz a gente escrever sobre os nossos traumas, ela faz a gente escrever sobre o nosso orgasmo, ela faz a gente escrever sobre coisas, entendeu? É por aí. Então é o tipo de coisa que ele não vai mostrar para os outros mesmo, entendeu? Fica ali da minha cama, meu namorado nem pega. Mas né? eu não conhecia esse, mas eu achei interessante. Incrível, ele tá quase todo em branco, porque eu vou pegando ele, eu não tô fazendo ele na ordem que ela coloca aqui, eu tô pegando ele salteado, então eu vou passando e acho um exercício, cara, e daí eu escrevo, entendeu? E risco, e escrevo de novo, e ela faz a gente escrever algumas coisas várias vezes, tem coisas que ela diz assim, ó, escreve, tá, agora tu escreve de novo, agora tu relê o que tu fez e tu refaz, entendeu? Lindo! É maravilhoso. Digo, os livros dela, para quem não leu, daqui a pouco, todos são incríveis, todos. O primeiro, então, nem se fala, que é Outros Jeitos de Usar a Boca. Eu tenho todos, são ótimos, são 3. E esse aqui, que é o último dela, que é o para escrever, e daí ela usa os exemplos dos textos dela, e a forma, como que ela os fez para escrever, e ela tem uns textos curtinhos, que ela chama de texto caroço de pêssego, acho que são, tipo, 3 linhazinhas, uns poeminhas, assim, de 2, 3 linhas, e aí ela mostra como que ela faz também, e que para ela escrever aquelas 3 linhas, ela escreveu muito, para chegar naquela síntese ali, que diz alguma coisa de fato. Exato. Cura pelas palavras. Amém. Vamos dar essa dica qualquer dia nas redes do Minas também. Obrigada, Gisele, por compartilhar. Gente, muito obrigada, amei as nossas trocas. Espero que aí renda frutos e muitas conexões.
Né? Muito Agora obrigada. a gente vai fazer igual aqueles mentorados dos mentores famosos, tá? Se a gente vai escrever nas duas mãos, eu quero os slides para receber os teus slides bonitos e a gente poder usar as indicações lá de novo, tá? Então, agradecendo também aqui a presença de todo mundo que veio, que ficou até o final. Obrigada mais uma vez, né? E que a gente tenha aí um ótimo término de semana, que a gente coloque para a rua e para fora tudo aquilo que a gente quiser, e não porque a gente é obrigada, porque a gente não é obrigada a nada, né? Que a gente lembre disso, e que a gente lembre também que estar em lugares como esse, com mulheres potentes como essas, só torna a gente melhor e mais forte do que a gente já é. Tá bem? Beijão, Verdade. gente. Muito obrigada. Beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, beijo.